Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Convido vocês a se colocar de pé neste momento, para que juntos possamos clamar pela presença do Senhor neste lugar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, na tua presença, ó Deus, estamos diante de Ti mais uma vez, ó Pai, para pedir, ó Pai, que o Senhor venha com o Seu amor sobre nós, ó Deus, que o Senhor venha com a Tua cura, ó Pai, que o Senhor venha nos transformar essa noite, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é o único que pode, ó Pai, fazer essas coisas, ó Pai, o Senhor é o único que pode nos perdoar, ó Pai, o Senhor é o único que nos ama de verdade, ó Pai, e nunca deixará de nos amar, ó Deus. Por isso estamos aqui na Sua presença, ó Deus, te clamando, ó Pai, para mais uma vez vir sobre nós, ó Pai. Vem com o Teu Espírito Santo tocar os nossos corações, ó Deus. Te adoramos, ó Pai, seja engrandecido essa noite aqui neste lugar. Amém, amém. Vamos juntos louvar a nosso Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Aleluia, aplauda esse Deus que venceu a morte e vivo está. Glória a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Você crê aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Que bom que você veio. Cumprimente alguém aí com um abraço, um aperto de mão. Declare a paz de Jesus. Declare a vitória de Cristo sobre essa vida, sobre esse irmão, essa irmã. Muito bom estarmos reunidos para celebrar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno da nossa vida, do nosso respirar. Ele é dono da nossa existência. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se sentar um instante. Que a graça, o amor de Jesus esteja sobre você. Amém? E sobre aqueles que nos assistem também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, queridos, nós estamos em celebração. E eu quero assim aproveitar ao máximo o tempo para que a gente possa desfrutar da palavra de Deus, não é? Você veio preparado para ouvir a palavra? Deus vai falar nessa noite em nome de Jesus, não é? Bom, queridos, eu quero só lembrar aqui a Rede Fruto Maduro, ou você que é da terceira idade, nós teremos nessa quinta-feira, dia 4, às 14 horas, o encontro da Rede Fruto Maduro, que é a galera da terceira idade se reunindo para celebrar a Jesus, num encontro totalmente especial, totalmente adequado e preparado para essa faixa etária. Então você, irmão, irmã, você que é membro, você que nos visita dessa faixa etária, você é super convidado a estar conosco aqui, viu? Não perca, agende aí nessa quinta-feira, às 14 horas, encontro da Rede Fruto Maduro, com certeza uma bênção, tá certo? E também, queridos, uma grande novidade para os pré-adolescentes, ou então crianças aí que estão entrando na pré-adolescência, entre 9 e 11 anos, tá certo? Você que tem entre 9 e 11 anos, ou pai e mãe que tem aí um filho, filha, entre 9 e 11 anos, você tem a oportunidade de fazer a inscrição dele ou dela para a célula Up Kids, não é Up Teens, viu? Quem sabe é uma preparação depois para o Up Teens, mas é a célula da Rede Kids, para aqueles que têm entre 9 e 11 anos. Vai acontecer o primeiro encontro neste sábado, dia 6, das 17 horas até as 18h30, mas é necessário inscrição, viu? Então dê o nome do seu filho, da sua filha, ou você que está aqui nessa faixa etária, dê o seu nome ali no balcão de formação, ou durante a semana procura a nossa secretaria para fazer a inscrição. Uma grande novidade, creio que vem coisas boas por aí, e vai ser bênção para eles e para elas, nossos meninos e meninas entre 9 e 11 anos. Amém, igreja? Amém, pais, mães? Glória a Deus. Encoraje, fortaleça seus filhos e filhas para que estejam e recebam e sejam edificados em nome de Jesus. Amém, queridos? É só esses dois avisos, mas não acabou. Nessa semana também vai acontecer algo muito especial. Quem arrisca aí o que vai acontecer sexta-feira, dia 5? Aniversário de quem? Do Precioso! Ei, glória a Deus! Eu quero chamar aqui o presbítero Luiz Carlos e todo o conselho, quem tiver aí, por favor. Gabriel já está aqui. Pastor, vem cá, querido. Não ia passar batido, não. Tá achando que é só você, né? Bom, queridos, eu até mandei quando a gente organiza isso, né, nos bastidores, mandei mensagem para os presbíteros e falei assim: olha, vamos fazer aquela surpresa de praxe, que já não é nem tanta surpresa, mas a gente não pode deixar passar, né, esse momento especial. E por que a gente faz isso antes? Para que você tenha tempo durante a semana aí de se preparando, né, para dar os parabéns, mandar uma mensagem, ligar para o pastor, né, pastor? Ô, benção. Aí depois vê com a Gisele aí que horas vai ser o churrasco, sexta-feira, né, Gisele? Precioso, tem uma lembrança, viu, querido? E nosso vice-presidente do conselho, o presbítero Luiz Carlos, dirige uma oração para o nosso pastor, querido. Vamos colocar de pé a igreja. Paizinho, na tua presença, Pai, nós estamos. Momento muito
Pai, muito alegre, muito festivo. Um momento que nós já estamos antecipando o aniversário do nosso pastor. Ele faz aniversário na sexta, mas hoje é o dia certo, que estamos nós, o conselho da igreja, Pai. Aqueles que foram eleitos para caminhar lado a lado com ele, pastor Valdemar, que é o pastor auxiliar. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos a vida do pastor. Pastor Rodrigo, Pai, precisa do apoio, precisa da saúde, precisa da sabedoria. Pai, é tão grande a responsabilidade de um pastor frente a uma igreja, tão grande, Pai. Mas o Senhor tem capacitado, continue capacitando, Pai. Guardando também a sua esposa, seus filhos. Que o anjo do Senhor continue acampado ao redor desta família, guardando e livrando de todos os males. É no nome de Jesus, ó Pai, o teu Filho amado, que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Não vai ter? Não vai ter parabéns ou você não? Não tem parabéns. Ai, queridos, glória a Deus. Amém, igreja? Agora eu quero te convidar, ainda em pé, nós vamos continuar louvando, celebrando ao Senhor, mas também com o nosso louvor financeiro. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, temos as urnas aqui. Você pode fazer isso através dos envelopes que estão atrás aí das poltronas, não é? Nas gavetinhas, ou também de outra forma ali no balcão de informação, você pode se dirigir lá para procurar as outras opções. Mas também quero lançar uma palavra de tranquilidade para você que nos visita, você que não tem esse costume, fique tranquilo, você não tem obrigação de fazer parte desse momento, mas apenas entenda que é uma prática nossa, que nós fazemos com alegria, com amor, entendendo que tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, até mesmo os nossos recursos, é Ele quem nos provê, e nós devolvemos a Ele apenas aquilo que já é dele. É uma forma de nós dizermos a Deus obrigado, e dizermos a Deus nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te adorar, Senhor, por quem Tu és o nosso provedor, nosso Pai, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém, aquele que nos põe de pé, nos carrega no colo quando precisa, mas aquele que nos ensina a andar, aquele que caminha conosco ao nosso lado. O Senhor é presente em toda e qualquer circunstância. Pai, nós te louvamos porque a tua provisão é real, ainda que nós não consigamos enxergar com os olhos humanos, mas pela fé nós compreendemos que o Senhor nos provê o necessário para hoje, e muito mais ainda, Senhor, porque o Senhor é um Pai amoroso, e o Senhor Deus amado faz tudo como lhe apraz. Nós queremos te louvar, Senhor, com os nossos recursos, dizendo a Ti obrigado, ó Deus, obrigado por cuidar de nós, das nossas famílias, por cuidar de tudo aquilo que é nosso e que na verdade é Teu, tudo pertence a Ti. Nós reconhecemos isso, Senhor, e dizemos, ó Deus, triunfa, Senhor, seja exaltado o Teu nome, seja engrandecido, Senhor, sobre todas as coisas nesta noite, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Te convido a celebrar o Jesus. Vamos lá. Curando os enfermos, livrando os cativos, era
ser majestoso, Pai, por fazer coisas sobrenaturais nas nossas vidas, por operar milagres, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Sem Ti nós não somos nada, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és o que a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. és o dom de Deus, o Messias, O meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma
Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor, oramos que a tua palavra ela venha como água para os sedentos, que ela se revele como um pão aos famintos, meu Senhor. Fale conosco, aliás, continue falando conosco, Senhor. Pedimos a iluminação da tua palavra, que nosso entendimento, Senhor, venha fluir revelação do teu Santo Espírito, Pai. Nós oramos que a ti seja dado toda a honra, toda a glória, e oramos mais uma vez, aquieta nosso coração para te ouvir, aquieta-nos para ouvir a tua doce voz, no nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Irmãos abençoados, obrigado, queridos, Sérgio Louvor, pela cooperação ao amado Espírito Santo, que nos impulsiona a adorar o Senhor com tanta liberdade neste lugar. Quero agradecer ao carinho do conselho, ao escudeiro fiel, pastor Valdemar, pela surpresa. Obrigado demais pela honra, por este carinho que eu sei que representa a igreja. Isso transborda nosso coração de alegria, meus irmãos. Louva a Deus por fazer parte de uma igreja tão amada, que temos a alegria de servir e caminharmos juntos para o céu. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra, e você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor em Êxodo, no capítulo 13, e deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Você que não trouxe, você pode acompanhar pelo telão, que nós iremos projetar daqui a pouco a leitura deste texto sagrado. O que é a igreja do Senhor? O que é a igreja senão uma comunidade de pecadores arrependidos? Pelo menos assim deveria ser o nosso conceito, nosso entendimento, quando nos reunimos num lugar como este, e saber que aqui nada mais é do que um encontro de pecadores arrependidos, amém, queridos? Arrependidos, a qual foram redimidos pelo sangue de Cristo, pela obra da cruz, somos redimidos. Eu creio que eu e você, nós tivemos uma experiência, ao termos um encontro com o Senhor, uma experiência muito impactante, que houve um divisor de águas
entre o velho homem e a partir de então a nova criatura gerada em Cristo Jesus. Qual foi essa experiência tão marcante, impactante, ainda dolorosa e até mesmo marcada com confronto? Arrependimento. Este é o sinal de um pecador arrependido, quando de fato ele tem uma experiência ao sentir aquilo que Deus sente, uma tristeza por aquilo que causa o coração de Deus. Arrependimento não é por aquilo que a gente perde, mas sim por aquilo que a gente faz. Se eu dizer que eu estou arrependido por aquilo que eu perdi, não, eu estou lamentando as consequências daquilo que eu fiz. Eu estou sentindo muito mais as consequências que trouxe do que o ato que eu cometi. Isso não é arrependimento quando eu estou demonstrando tristeza ou até mesmo uma expressão de dor, de lágrimas. No entanto, eu estou muito mais lamentando por aquilo que eu perdi. Por exemplo, eu sou muito triste, eu fiz coisa errada, a minha família não confia mais em mim. Isso é consequência de um pecado, de uma atitude ao qual quebrou aliança com eles. Diferente é, olha, eu pequei, eu menti, eu rompi uma aliança com a minha família e a consequência disso é que comprometeu a minha confiança com eles, ou a confiança deles comigo. Então é diferente quando nós pensamos na perspectiva de arrependimento, que arrependimento é por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu perco. O que eu perco é simplesmente consequência, ainda que seja dolorosa. Essa experiência eu sei que é marcante para todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Teve um encontro impactante, mas sentiu de fato o coração de Deus, a revelação do coração de Deus. O Senhor revelou o coração dele ao nosso, por estar distante, tantas coisas que fizemos ou até mesmo deixamos de fazer. Isso é arrependimento genuíno. Mas eu quero pensar com vocês, meus irmãos, algo assim, que talvez nós arrependemos, talvez não, acredito que houve arrependimento por aquilo que nós fazemos por não conhecer a Deus, por estarmos afastados de Deus, e quanta loucura, tantas tolices cometemos na ignorância. Fomos perdoados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, e se pecado é confessado, pecado é perdoado. Se pecado é perdoado, pecado é apagado em nome de Jesus, amém? No entanto, é possível alguém se arrepender por tomar uma escolha por servir a Deus? Será que é possível algo nos influenciar e dizer ao ponto, eu estou arrependido por servir a Deus? Que decisão infeliz, onde que eu estava com a cabeça acreditar naquele pastor? Aquele pastor de cavanhaque que usa óculos, onde está a cabeça acreditar naquele pastor, né? Que chama de cabra bom. Como eu fui acreditar nessas coisas? Como eu fui, alguém falou para mim desse evangelho, falou, Jesus, mas olha, que negócio, alguém me evangelizou. Sinceramente, é possível alguém chegar neste ponto? De se lamentar ou até mesmo sentir arrependimento por servir a Deus? Ao contrário, é tão comum, não é verdade? Como eu estou arrependido por não vir antes na fé, por não servir a Deus. Mas nessa noite, eu quero começar com essa pergunta que nos provoca até mesmo uma introdução deste texto. Será que é possível, irmãos meus? Essa é a pergunta. O que pode te levar a se arrepender por andar nos caminhos de Deus? O que pode te levar a se arrepender? Arrepender por andar nos caminhos de Deus. Será que é possível alguém se arrepender hoje, após experimentar tamanha salvação, experimentar a graça, a bondade de Deus, experimentar onde Deus nos tirou e onde tem nos colocado? Mesmo assim, será que é possível? O que pode levar a nos arrepender por andar nos caminhos de Deus? O próprio Deus vai dizer para mim e para você, o próprio Deus, hein? Preste bastante atenção. É uma revelação do coração de Deus, que Deus tem um zelo para que eu e você, nós jamais venhamos nos arrepender por segui-lo ou por servi-lo. Deus não deseja. E por isso que o texto vai nos dizer nessa noite, olha que palavra do Pai para o nosso coração. Capítulo 13, irmãos meus, a partir do versículo 17, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. O Egito é sinônimo do mundo. O Egito
significa uma cultura totalmente pecaminosa, a qual não há governo de Deus. O Egito é sinônimo de um mundo perverso, onde Deus tirou o seu povo do Egito, a saber, os israelitas. Deus tirou o seu povo de lá com um braço forte, através das 10 pragas que Deus foi tratando, quebrando o orgulho e o império do Egito. E sabemos que Deus, por meio de Moisés, tirou este povo do Egito. Mas preste bastante atenção, irmãos meus. Este povo que saíram do Egito, agora estão no deserto. E por onde andar? Qual é o caminho para Canaã? Qual é o caminho para a terra prometida? Por onde devemos ir? E Deus, olha só, Ele não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Veja que muitas vezes Deus não vai levar para um caminho mais perto. Nós achamos mais perto é melhor, nem sempre. A questão não é se é mais perto, se é mais difícil. A pergunta é se Deus está junto, se Deus está aprovando, se é uma direção clara que está sendo mostrada ou revelada a parte de Deus. Agora veja, por que Deus não permitiu esse povo ir para uma terra que aparentemente seria mais perto? Mas qual o motivo, irmãos meus? Olha só, para que não aconteça aqui vinda a guerra, vindo, o povo se arrependa e queira o que? Voltar para o Egito. Então preste atenção, irmãos, a própria palavra responde essa pergunta: o que é capaz, o que é possível de nos influenciar ou nos mover a se arrepender por andar hoje nos caminhos de Deus? Depende da nossa visão, vendo. Jesus, Ele mesmo disse: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo também estará em luz. Agora, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo também perece, está em trevas. O Senhor não permitiu, porque eles iriam passar por uma terra dos filisteus. Os filisteus se tornaram o inimigo mais cruel e forte contra Israel. E por que Deus não permitiu eles passarem por aquele local? Simplesmente porque também havia muitos pontos ali dos egípcios, aliás, que facilmente poderia atacá-los. Eles não estavam preparados para uma batalha ainda. Eles eram escravos, mentalidade de escravos. E Deus queria formar deles guerreiros, um exército forte no nome do Senhor dos Exércitos. Mas preste bastante atenção, queridos. Eu não gostaria de passar despercebido essa palavra, que para mim eu vejo uma chave, uma revelação clara de Deus aqui. Que há caminhos que Deus não nos permite nós passarmos ou enfrentarmos, porque nós podemos arrepender. Vamos arrepender da nossa decisão pela fé que tomamos de servir a Deus. Alguma vez você deparou com essa crise? Eu já. Falei, misericórdia, será que eu fiz a coisa certa? Sabe? Porque quando você vê coisas que Deus não quer que você veja, isso tem poder de levar você até mesmo desviar da fé, ou perder o seu foco de Cristo, ou levar você até se arrepender por uma coisa que não deveria se arrepender. Tem pessoas que permitem ficar na dúvida de se arrepender ou tentar se arrepender daquilo que não deveria se arrepender. Eu guardei toda a minha juventude, não me envolvi no mundo para servir a Deus. Espera, ser arrependido por conta disso? Eu sou o único da minha família que não se desviou. Pela misericórdia de Deus, então louva a Deus por isso. Você acha que isso seria algum mérito, irmãos, quando nós permitimos cogitar com as coisas do mundo? De forma alguma. Nós podemos levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, obrigado por estar me sustentando cada dia na Tua presença. Amém, meus irmãos? Então veja o motivo. Uma coisa que nós temos que guardar, meus irmãos, é nossos olhos, ou seja, nosso entendimento, as nossas conclusões, que podem ir contra nós mesmos, nossas conclusões precipitadas. Vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. E nós sabemos que em alguns momentos na trajetória, eles até mesmo queriam voltar quando se deparavam com algum desafio, com algum confronto em que exigia confiança em Deus. Mas o Senhor deu a eles grandes motivos para ter confiança na soberania do Senhor. Eu acredito que hoje, em nossa caminhada na fé, nós temos prova suficiente para confiar que Deus jamais vai nos desamparar, principalmente nos dias maus. Você crê nisso?
Amém, irmãos? Olha o verso 18 comigo, por favor. O que Deus fez? Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Eu fiquei imaginando essa cena. Antes da gente continuar, irmãos, é um pouco engraçado, mas imagina a cena. Uma multidão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão, saindo do Egito de madrugada com um caixão. Você acha que os inimigos vendo aquilo poderiam pensar: meu Deus, aquela pessoa que está sendo velada ali é muito importante, né? Era uma promessa que José fez: olha, Deus vai cumprir a sua aliança, sua promessa, e eu serei símbolo dessa aliança do Senhor. Vocês me tirem daqui e me levam para Canaã, a terra prometida. Eu fiquei imaginando esse cenário. Claro que não era como o de hoje, mas levaram os ossos de José como um sinal da promessa do povo de Israel feita a José. O texto continua dizendo, irmãos meus, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Verso 21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Presença de Deus revelada para que o povo caminhasse dia e noite na vontade dele. Amém, queridos? Olha que pergunta eu quero começar trazendo uma reflexão. Para onde este caminho vai me levar? Você já se perguntou isso? Para onde esse caminho vai me levar? Não sei se você já deparou alguma vez com algum caminho e sem noção qual será o destino, onde esse caminho vai me levar. Dias atrás eu gosto de correr, eu gosto às vezes de me aventurar a fazer percursos diferentes, não gosto de fazer coisa repetida. E esses dias me aventurei, peguei uma estrada de chão aí para cima, sem ter noção para onde aquele caminho ia me levar. E me levou, irmãos. Levou uma casa bem longe, cheia de cachorro no quintal, voltei correndo mais ainda porque eu corri risco. Nem contei para Preciosa. Ah, agora sabe. E foi uma loucura. Eu só vi, vou mais um pouco. E vi uma casa longe. Como esse caminho vai me levar, hein? Foi indo. De repente, irmão, só vi os latidos dos animais. Me enxergaram de longe. Falei: misericórdia, Senhor, me salva agora. E saí, como dizia na gíria dos meninos, saía no pinote embora, né? Eu voltei numa carreira só. Para onde esse caminho vai me levar? Interessante quando nós entramos em caminho sem ter noção para onde vai nos levar. A respeito da sua vida, sua caminhada hoje, você parou para pensar para onde os meus pés estão me levando? Para onde esse caminho vai me levar? E a Bíblia trata isso muito sério sobre caminhos. Só nessa passagem que nós lemos, por 4 vezes traz referência sobre caminhos. Então há algo que Deus deseja que você venhamos entender: o quê? Caminho. Há uma ênfase aqui sobre o caminho que nós devemos andar, para onde devemos andar. A preocupação de não ir no caminho a qual não está preparado para enfrentar ainda certos adversários, que Deus poupou e fez ir para o outro caminho. Provisão de Deus para que o povo andasse em um caminho de dia e durante a noite. Mas é importante pensarmos, meus irmãos, se a ênfase na palavra está falando sobre caminho, é porque realmente Deus muito se importa que eu e você venhamos considerar o nosso caminho. Há um provérbio muito conhecido, eu gostaria de ler para vocês. Provérbios 16, verso 25 diz: há caminho que parece ser direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminho. Irmãos, quantas vezes nós somos enganados com aquilo que nós acreditávamos que parecia, mas não é. É caminho de morte. Parecia ser a pessoa da minha vida.
Misericórdia, olha o sofrimento agora. Olha o laço do inimigo. Parecia ser a coisa mais certa, e nós nos empolgamos tanto, que não enxergamos Deus dizendo não, ou melhor, não queremos nem sequer ouvir um sinal vermelho de Deus. Está vermelho, Deus não quer que a gente avance nesse negócio, mas parece ser bom. Eva achou que aquela fruta parecia ser bom, agradável para se comer e para dar entendimento, mas que fim levou? Levou à morte espiritual. Há caminhos que nós achamos que parece ser bom, irmãos, mas o caminho é de morte. O caminho leva, o que leva? Nós temos que entender que todo caminho vai levar a um destino. Caminho tem a ver com as nossas escolhas. Caminho tem a ver com aquilo que nós estamos conscientemente decidindo, ou colocar nossos pés, ou colocar as nossas mãos. Há caminho que parecem ser bom, mas o fim, ele leva à morte. Quantas pessoas perecem? E se olhar para a nossa história hoje, irmãos meus, sinceramente, ouça a voz do Senhor nessa noite. Eu quero reforçar essa pergunta com a reflexão neste versículo. Para onde este caminho vai me levar? Aí eu penso, é um caminho de morte ou caminho de vida? É um caminho para mais perto de Deus ou está me afastando de Deus? Eu estou me distanciando sutilmente de Deus ou estou me aproximando? Esse caminho, só um caminho que nos leva para mais perto de Deus, é por meio de Cristo, a qual exige cada dia tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Então, se eu tenho um caminho que as minhas decisões ou minha escolha, nenhum momento tem a ver com cruz, não tem a ver com arrependimento, muito menos consciência com Deus, ou considerar a palavra de Deus, com certeza este caminho deve ser questionado. Deve ser questionado. Se não sente paz no seu coração, ouça a voz do Senhor. Onde esse caminho vai te levar? Não dá tempo para a gente meditar nisso agora, mas se você quiser uma referência para você ler sobre caminhos, olha capítulo 6 de Provérbios, capítulo 7 de Provérbios. Ali fala principalmente sobre a lascívia, fala sobre as iscas deste mundo para levar um homem à ruína, levar uma pessoa à ruína. Há tantos caminhos, irmãos, nós precisamos ter clareza de Deus. Uma coisa nós podemos ter certeza, todo aquele que decide andar ou ser guiado pelo Senhor, Ele revela com clareza o caminho que deve andar. Durante o dia havia uma nuvem. É tão bom, irmãos. Eu estava pensando neste cenário em que o povo, quando estava no deserto, e durante o dia aquele sol, viu uma nuvem, e trazia uma sombra, maravilha, uma sombra. Estava pensando dias atrás, esses dias, né, irmãos, ainda adolescente, isso é ontem, é claro, pensando na minha vasta experiência de ajudar meus pais na roça. Ajudei sim, irmãos, um pouco, mas ajudei. A parte melhor, quando nós estávamos assim, aquele sol maravilhoso, e claro, eu e meu irmão, nós não murmurávamos, né? Às vezes nada do que uma varinha de café resolvia, né? Mas tudo bem. Mas a melhor parte é quando vinha aquela nuvem, desejássemos que ela durasse a tarde toda, trazia um refrigério tão bom. Eu sei que muitos são marcados aqui pelo sol quente, por trabalhar, mas como bom aquele sol, quando vem aquela nuvem que encobre aquele sol e vem aquele momento de refrigério, de alívio, traz até um bom ânimo, não é verdade? Muitas pessoas têm marcas aqui que se expõem ao sol para o trabalho e tantos afazeres, mas tão bom é aquela experiência quando vem aquele sol. Assim o povo do Egito, o povo de Israel, aliás, quando Deus os tirou de lá e o caminhou no deserto, durante o sol, aquele sol quente, você imagina, mas tinha uma nuvem que trazia uma sombra. Essa sombra só recebe quem anda debaixo da nuvem, na direção do Senhor, na vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Nós desejamos sombra e água fresca, desejamos, mas a sombra é quando andamos debaixo da nuvem.
A nuvem era um anjo do Senhor, revelando a vontade de Deus. Pela nuvem, muitas vezes, Deus falou por meio da nuvem. Simbolizava a presença de Deus guiando o povo. Quando a nuvem parava, o povo baixava, paravam também, fazia o seu acampamento. Quando a nuvem se movia, o povo juntavam os seus pertences, levantavam o acampamento e seguia a nuvem. Para andar debaixo da nuvem, eles deveriam o tempo todo ficar submissos a ela, à mercê dessa nuvem. Então, se eles não seguissem a nuvem, em nenhum momento eles iriam desfrutar, não somente do refrigério ou da sombra do sol durante o dia, mas também uma nuvem de fogo que vinha sobre eles à noite, para que eles também tivessem condições de caminhar durante a noite, na escuridão. O fogo trazia luz para iluminar durante a noite, durante as trevas. E assim a nossa vida, irmãos, quando andamos na presença do Senhor, Ele ilumina nossos caminhos. Ele ilumina nossos caminhos. Pois a palavra de Deus, ela é luz e também ela é fogo. Oh glória! Ela é luz. O Salmo 119, versículo 105, olha só o que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje nós temos literalmente uma nuvem para nos guiar o tempo todo, uma nuvem para cada um de nós, nos guiando e a gente seguindo uma nuvem para lá e para cá, olhando. Não é isso. A nuvem que nós temos hoje como um sinal, que é a nuvem que durante o dia era essa sombra que trazia um refrigério, uma condição para o povo caminhar, para proteger do sol, e também durante a noite, aquele fogo que iluminava os caminhos. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela, de fato, ela é a luz que nós precisamos, é a luz que guia nosso caminhar. Aquele que está em Cristo não está em trevas, aquele que ama o seu irmão não está em trevas. Leia 1 João, no capítulo 1 em diante, vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. Aquele que diz que anda na luz, que crê na luz, mas anda nas trevas, enganando a si mesmo está, e não sabe para onde vai. Realmente, uma pessoa que está na escuridão não sabe para onde vai, não sabe, porque está cega de entendimento, não enxerga um palmo de uma perspectiva espiritual na sua frente, porque as coisas espirituais só compreendemos através do discernimento do Espírito de Deus, e Ele revela por aquele que pela fé entregou seu coração a Cristo e sujeita a sua palavra. A palavra do Senhor, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, quando perguntamos, esse caminho vai me levar para onde? Se você está sendo guiado pela voz do Senhor, pela palavra do Pai, você sabe qual é o seu destino. É um destino eterno junto com o Pai, porque Ele prometeu nos guiar até as moradas celestiais, são e salvos. A palavra do Senhor também é um fogo. Olha o que diz Jeremias 23, verso 29, não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Sim, irmãos, hoje a nuvem, ela se define na própria palavra de Deus, que ilumina, ela como um fogo, que arde o nosso coração, que queima o nosso coração. É a palavra que nos toca, não é a palavra do pastor, não é a palavra da igreja, é a palavra de Deus, irmãos meus, uma palavra que queima, uma palavra que toca o nosso coração, desperta uma paixão por Jesus, nos traz uma sede de viver para a glória dEle, nos traz um fogo, irmãos, e não é um fogo, não é uma empolgação, mas é um fogo que vai nos purificando de dentro para fora, nos transformando cada dia segundo a imagem de Cristo Jesus. Este é o propósito do fogo, de purificar, irmãos, ou de revelar mazelas, revelar as impurezas, e assim queimando cada vez mais nosso coração. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais de fato ela vai se revelando no nosso coração, vai expondo nosso coração.
Por isso é importante nós ouvirmos, irmãos, a palavra de Deus atentamente, que ela vai expondo coisas em nós, ela vai revelando, é algo que queima nosso coração. É muito mais do que uma sensação boa, é uma convicção no Espírito. Este é o fogo do Espírito de Deus. Este é o fogo, irmãos, que deve iluminar nossas vidas, iluminar nosso coração, pois aquele que está sendo submisso e anda conforme a palavra de Deus, ela é luz que vai iluminar seus caminhos. Por onde você for, conforme a vontade de Deus, você vai ser guardado, você vai ser protegido por Ele, pela presença do Senhor. Sabe, meus irmãos, uma coisa tão importante, quando nós falamos de seguir a nuvem, preste atenção numa coisa tão importante. O Senhor nos faz esse chamado, e é até o tema dessa noite. O Senhor, quando Ele revelou ao seu povo o caminho onde deveria andar, a nuvem se movia, o povo era submisso e caminhava. Preste bastante atenção aqui, é algo que precisamos compreender, para não permitir que um engano venha sobre a nossa mente depois. Guarde seu coração nisso. O povo seguia a nuvem, não era a nuvem que seguia o povo. O princípio da palavra é que eu e você devemos seguir a nuvem, não é a nuvem nos seguir. Então, ou seja, não importa o que eu faça, Deus está comigo, Ele vai me proteger. Por isso que nessa noite nós estamos aqui reunidos, a noite da esperança. Nós queremos realmente um alinhamento, uma conversão do nosso coração, para que nós venhamos andar na presença de Deus, ser guiado pela voz dEle, seguir a nuvem, que é a presença de Deus, ou nós queremos apenas, Senhor, me dê proteção, para que aquilo que eu vier fazer, tudo venha dar certo. Não é assim, irmãos meus. Eu levei um amigo meu certa vez em um culto de jovens. Foi até engraçado, depois que eu compreendi a verdade, a atitude dele. Ele saiu do culto, o culto foi uma bênção, não foi à toa que uma pessoa estava pregando, chamou ele para orar por ele lá naquela noite, chamou ele para orar, fomos juntos, oramos por ele, saímos da igreja, do culto, ele falou assim: agora estou benzido, agora estou protegido, e foi para o baile. E assim continua a mentalidade dele: não, sou protegido. Ele vai na igreja ali, recebe a oração lá, pega a toalhinha dali, pega tal coisa ali, eu sou protegido. Coloca um objeto sobre o seu pescoço, eu sou protegido. Então, ou seja, é Deus que me protege, não importa onde eu coloque a planta dos meus pés, não importa o que eu faça. Triste fim teve esse jovem, que eu processei muito para lidar com a perca dele, que foi terrivelmente assassinado. Deus, eu tenho um guia aqui, Ele está comigo onde eu estiver. Não é assim, irmãos meus? O Senhor promete proteção, provisão, Ele promete nos sustentar dia e noite, desde que sigamos a nuvem, desde que andemos na vontade do Senhor. Ali a provisão, ali a graça de Deus, ali há céus abertos, ali a revelação, a iluminação da vontade de Deus. Agora, eu estou protegido, eu fui ungido, até me ungiram com óleo nessa noite. A intercessão orou comigo, os pastores oraram comigo, os presbíteros me ungiram. Irmãos, aí não importa o que eu faça, que eu vou estar protegido. Isso é uma mentalidade totalmente perversa e perdida e vazia. Esse é um terrível engano. Tem que confrontar essa mentalidade enganosa, porque isso tem poder de levar você à perdição. Porque há caminhos que para o homem parece ser bom, parece ser direito, mas no fim leva à morte. Aí questionamos: mas eu não sou ungido de Deus, por que me aconteceu isso? Agora eu pergunto: você estava seguindo a nuvem, ou você desejou: nuvem, siga-me? Nuvem, siga-me. É só uma saidinha, vão comigo, nuvem. É só um bailão, vão comigo, nuvem. É só um pecadinho, vamos comigo, nuvem.
Não dá, irmãos meus. Essa é uma mentalidade terrível. É só uma... E a gente quer que a nuvem vai junto. Aí que Deus me proteja. Que tudo venha dar certo. Espera lá, você quer que Deus compactua com uma coisa que Ele não se agrada? Vai ver no relacionamento que Deus não deu a bênção, mas olha, tomara que dê certo. Às vezes cruza o dedo, faz sinais, faz de tudo, aí tomara que dê certo. Não é a nuvem que nos segue não, meus irmãos. É nós que precisamos seguir a nuvem. É nós que precisamos ser guiados sim pela voz do Espírito Santo. Pois Ele que fez esse chamado até hoje, continua nos chamando, assim como Jesus fez esse convite, esse chamado aos seus discípulos. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Não foi os discípulos que chegaram a Jesus dizendo: Jesus, vem e segue. Me segue, Jesus. Olha, eu vou andar, vou ver a minha vida, e aquilo que for dar errado, o Senhor coloca a mão, me livra, para que eu continue a minha vida, sem importar com o seu coração. Não é isso, irmãos meus. O mestre disse: vem e segue-me. Vem e segue-me. Até hoje esse chamado. Ele continua, o Senhor chamando: vem e segue-me. Nós temos que andar debaixo da nuvem, irmãos. Isso é uma coisa que eu temo na minha vida. Sair debaixo da nuvem. Eu temo isso, irmãos. Tudo que há de fazer, Senhor, estou debaixo da tua nuvem. Ou seja, estou debaixo do teu favor. Eu estou debaixo da tua bênção. Eu estou debaixo da sua vontade, da sua mão onipotente. Só isso nós precisamos consultar, irmãos. E nessa noite eu gostaria que você colocasse diante do Senhor: para onde esse caminho vai te levar? Ou para onde esse caminho está te levando? Deus está presente? Você está seguindo a nuvem ou deseja que a nuvem me siga? Eu estou fazendo campanha para que tudo dê certo. Tudo o que, preciosidade? Tudo o que? Não, a verdade é, Senhor, eu estou numa proposta de oração e desejo começar até um propósito de oração hoje, para que meu coração se incline à sua vontade, para que eu me acerte a minha vida no teu altar, para que eu possa ter clareza da sua vontade, para que eu siga a nuvem. O Senhor vai movendo, irmãos. Nada devemos apegar nessa vida, principalmente aquilo que tenta nos tirar da nuvem, porque havia provisão de Deus, sim, enquanto o povo seguia a nuvem. Havia o fogo, desde que submetia esse fogo. Havia uma sombra para guiar também durante o dia, sim, mas olha, a nuvem está indo. Você vai ficar parado? Vai ficar estagnado? A nuvem está indo. A vontade de Deus está nos chamando. Agora, não, eu não quero ir, minha vontade é melhor. A nuvem está indo. Você fica exposto às trevas, você fica perdido, sem direção. Por isso, nessa noite, irmãos meus, eu quero chamar você. Permitir ao Espírito Santo de Deus sondar e revelar seu coração. E se você deseja nessa noite voltar totalmente seu coração para Jesus, Ele continua chamando: vem e segue-me. Vem e segue-me. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, meus irmãos queridos. Vem e segue-me. Vem e segue-me. O Senhor já nos deu livre acesso agora para buscar o Pai, através do seu nome, através da sua graça. Agora, meus irmãos, precisamos apenas submeter a isso, submeter a palavra de Deus, andar na presença do Senhor, termos uma aliança com o Senhor. Siga a nuvem, não saia debaixo dessa presença do Senhor, não deixe esse lugar por nada. Nós temos que orar para que Deus abençoe a nossa decisão. Ao contrário, temos que orar: Deus, é a sua decisão, porque se for a decisão, a vontade de Deus, irmão, já está abençoado. Já está abençoado. Já está abençoado. Um relacionamento cujo Deus disse amém.
Já está abençoado um caminhar onde o Senhor está sendo glorificado, onde há uma paz que nos move. Já está abençoado, é uma jornada abençoadora. Ainda que tenhamos lutas na nossa caminhada, no fim nós sabemos que nós iremos desfrutar de sombra e água fresca, porque este lugar somente a presença de Deus que traz. Quero chamar você para sair do seu lugar. Nós vamos orar juntos nessa noite. Você que deseja fazer um propósito de oração: Senhor, eu preciso andar nessa nuvem. Eu quero andar na Tua presença, Senhor. Eu tenho dúvida onde esse caminho vai me levar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te trazer clareza nessa noite, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele revela e traz clareza, para que possamos ter certeza da vontade do Senhor, a direção dEle. Você também que está na campanha de oração, nós também queremos orar com você. Enquanto nossos irmãos do céu de intercessão vão se posicionando aqui na frente, eu quero pedir para que você saia do seu lugar, mas pode vir aqui na frente, que nós queremos te abraçar e orar com você. Nós precisamos, irmãos, saber o caminho que nós estamos andando. Precisamos saber que esse caminho é de vida ou caminho de morte. Se Deus está falando mais uma vez com você, é porque Ele quer te dar livramento. Se o Senhor mais uma vez está trazendo essa palavra ao seu coração, é porque Ele quer te dar livramento. Ele sabe onde esse caminho vai nos levar. Ele sabe. Ele sabe onde esse caminho vai nos levar, queridos. O que você espera de um caminho onde não tenha nuvem? Por isso, volte para o Senhor hoje, ou decida andar com o Senhor hoje. Vem e segue-me, disse o Senhor Jesus, está nos chamando. Vem e segue-me. Feche os olhos por um momento. Espírito Santo, a verdade é a Tua palavra. Nós oramos que traga convicção ao coração daqueles que o Senhor deseja despertar nessa noite, chamando para andar contigo, atraindo filhos à Tua presença outra vez, movendo corações para voltar nos Teus caminhos, Senhor. Tantos caminhos que parecem ser direito, mas o caminho é de morte. Senhor, nós oramos o nome de Jesus, que haja uma intervenção da Tua presença, tocando o coração, abrindo os olhos, abrindo o entendimento, para que venhamos receber, Senhor, livramento de morte. Não queremos viver sem a Tua vontade, não queremos viver, Senhor, sem desfrutar daquilo que o Senhor deseja que vivamos, para glorificar, exaltar o nome de Jesus. Dê o primeiro passo e venha um ato de fé, de encontro ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, oh, me leva.
onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Peça isso ao Senhor. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, Senhor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir a voz dEle. Porque há caminho que para o homem parece ser direito ou parece ser bom, mas no fim leva à morte. Possamos nessa noite orar e clamar como um salmista um dia declarou: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, guia-nos pelo caminho eterno. O Senhor declarou que o Espírito Santo, Ele nos guiará a toda a verdade. Espírito Santo, nos guia a verdade. Espírito Santo, convença e guie aos meus irmãos o caminho da verdade. Guia-nos, Senhor, o caminho da verdade. Que possamos ser guiados à tua vontade, para que assim possamos desfrutar, Senhor, de uma vida a qual vale a pena, uma vida que glorifica o teu santo nome. Como um dia seus discípulos disseram: Senhor, nós não sabemos o caminho, para onde ir, pois só tu tens palavras de vida eterna. Ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, se revele aos corações que estão sem direção. Pai, em nome de Jesus, que possamos, só Pai, ter tamanho temor no nosso coração para depender totalmente da tua vontade, buscar o teu reino, a tua justiça em primeiro lugar. Buscar o teu reino, buscar a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Continue sustentando a fé dos nossos irmãos que estão firmes nesta campanha. Continue, ó Pai, revelando, mostrando o teu caminho. Nós assim oramos e o abençoamos
Em o nome de Jesus. No nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. E nas tuas mãos, irmãos meus. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a direção, as consolações do eterno Espírito Santo, seja sobre ti, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, irmãos meus. Siga a nuvem, em nome de Jesus. Vão na paz, queridos. Deus abençoe. Me leva onde eu posso